Olá, pessoal do primeiro ano. Tudo bem, gente? Com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, para a nossa aula de hoje, do dia 5, né? Eu coloco aqui para vocês o conteúdo programático da quarta unidade, tá? De História. Aí eu peço para que vocês pausem este vídeo e comecem a copiar este conteúdo, porque agora eu vou fazer aquele resumão dos assuntos e já começo com o primeiro assunto, tá? O primeiro assunto que vocês estão vendo aí é a crise do Império Romano. Essa crise do Império Romano vai ser muito importante nós estudarmos ela, porque ela vai ser justamente a transição da Idade Antiga para a Idade Média, né? Mas, na realidade, a crise do Império Romano ela começa lá no século II, depois do nascimento de Cristo, com a questão das invasões de outros povos, né, que foram se intensificando cada vez mais. Com a crise dos escravos, com a crise escravista do século II na Roma, é, a, a, a Roma, na realidade, acabou que perdendo muito com a questão do fim da escravidão, porque muitos militares da época eram ex-escravos, né? Então, com o fim da escravidão, o império acabou que se enfraquecendo, porque cada vez mais os militares iam se reduzindo, né? O número de militares ia caindo justamente por conta da escravidão, até porque os escravos eram transformados em militares, eram treinados para isso. Então, ao longo do tempo, vários povos começaram a invadir a região. Muitos desses povos eram povos bárbaros, né? Os povos bárbaros eram aqueles que não eram romanizados, que não tinham a cultura de Roma ali presente na cultura deles, né? Não falavam, por exemplo, nem o grego, nem o latim, e não tinham ali a cultura de Roma presente na vida desses povos. Então a gente vai ver também um pouco desses reinos bárbaros, desses povos bárbaros, que acabaram disseminando sua cultura pela Europa e pondo fim aí, exatamente em 476 depois de Cristo, os Érulos, especificamente, né, ali que eram povos bárbaros, que acabaram tomando conta do Império Romano, enfraquecendo o Império e pondo fim aí à hegemonia romana na Europa Ocidental. Então a gente vai ver agora, hoje mesmo, a gente vai ver esses reinos bárbaros, germânicos e francos. Quem eram os bárbaros, né? Qual a sua importância na fragmentação do Império Romano, na desfragmentação, aliás, do Império Romano, e na geração aí da sociedade feudal a partir do século V, originando a Idade Média, né? A Idade Média é aquele período da história da humanidade que vai do século V até o século XV, onde nós temos aí um sistema econômico denominado de feudalismo, que dominou o cenário econômico e cultural da Europa Ocidental a partir do século V. Então, a gente vai ver uma introdução em relação a este assunto. Vamos ver também a política, como estava distribuída a política no Império Feudal, né, no Império Ocidental, no século V, a política que estava nas mãos da Igreja Católica, especificamente, que controlava a economia e as relações sociais, né? A economia era agrária, até porque o feudalismo, a principal característica do sistema feudal era a terra, tá? Uma sociedade totalmente estratificada, onde cada pessoa estava rigidamente na sua posição, era uma sociedade sem mobilidade social. Se você nascesse naquela sociedade, você jamais subiria de vida ou desceria. Era muito difícil isso acontecer. Não era impossível, mas era muito difícil disso acontecer, tá? E a gente vai ver a cultura, os aspectos culturais da Idade Média, aí voltada justamente para a religião, né? Para o cristianismo especificamente, né? Para o domínio cultural nas mãos da Igreja Católica, e uma educação voltada justamente para o ensino religioso e para aquilo que partia muito mais, aliás, do interesse da Igreja Católica do que propriamente os conhecimentos científicos, até porque a ciência foi negada durante os 1000 anos da Igreja Católica. Então, a gente vai ver essas características. A crise de Roma, que foi provocada pela crise dos escravos, e, consequentemente, as invasões bárbaras começaram a se intensificar a partir de então, gerando justamente a desfragmentação do Império Romano, o que gerou aí a Idade Média, né? O fim da Roma, do Império Romano, justamente iniciando aí a Idade Média com o sistema feudal do século V até o século XV, é o que nós vamos estudar a partir de agora. Aí eu peço para vocês pausarem o vídeo,
Aí vocês podem copiar aí o conteúdo programático da segunda unidade no caderno, tá? Vocês vão receber em PDF também, hoje mesmo, assim que eu postar esse vídeo, vocês vão receber em PDF esta aula, este material, tá? Para vocês imprimirem, ou se quiserem copiar, é pouca coisa. Vocês podem imprimir e deixar no caderno. O importante é que vocês deixem registrados no caderno, para que eu possa pedir lá na frente os cadernos tudo organizados, tá? Então, vamos começar. Os reinos bárbaros, germânicos e francos, e que, consequentemente, geraram a crise do Império Romano, até porque as invasões desses povos bárbaros foram intensas a partir do século II, século III, IV e tal, se tornaram cada vez mais intensas, o que geraram novas culturas, desassociando a cultura romana e gerando novas culturas, novos idiomas, tá? Os povos bárbaros eram aqueles povos que não eram romanizados, ou seja, eles não tinham a cultura de Roma presente no seu meio, né? Por exemplo, eles nem falavam o grego nem o latim, eram politeístas também, adoravam a vários deuses, tá? E a gente vai ver a partir de agora essas características, tá? A desagregação do Império Romano foi o processo que resultou no fim do Império Romano do Ocidente. Os territórios até então controlados por Roma foram ocupados pelos povos germânicos. Esses povos germânicos foram justamente os povos que deram origem a outros povos bárbaros, tá? Eles se estabeleceram e criaram reinos de curta duração. O Império Romano do Oriente continuou existindo, com o nome de Império Bizantino. Aí agora a gente vai ver como ocorreu a decadência do Império Romano. Nessa imagem vocês estão vendo aí uma escultura que mostra o Papa Leão I e Átila durante a invasão dos hunos. A gente vai ver agora quem eram esses personagens na história e qual a sua importância em relação à decadência do Império Romano. Vamos lá. A decadência do Império Romano iniciou-se a partir do século II. Veja só como eu havia explicado para vocês lá no resumão. Uma forte crise econômica afetou todo o Império Romano. A crise do sistema escravista e o ataque dos povos germânicos afetaram diretamente a produção e a prosperidade do Império. O sistema escravista romano era dependente da obtenção de prisioneiros de guerra. Entretanto, a partir do século II, a expansão territorial romana encerrou-se, o que interrompeu o fluxo de obtenção de novos escravos. Isso afetou diretamente a produção da economia romana, que se utilizava dos escravos. Então, vejam aí a importância dos escravos para os romanos. Os escravos acabavam que se tornando militares, né? Acabavam que sendo treinados para isso, e com o enfraquecimento econômico e, consequentemente, com a diminuição da escravidão, consequentemente, o Império Romano foi ficando cada vez mais fraco e, consequentemente, mais vulnerável aos ataques desses invasores, desses povos bárbaros, tá? E essa crise iniciou-se justamente, a decadência do Império Romano iniciou-se justamente a partir do século II. Porém, foi já na segunda metade do século V que o Império Romano entra em decadência e inicia-se aí uma nova história na Europa Ocidental, baseada no sistema feudal e na dominação desses povos bárbaros, tá? Vamos lá. Além disso, durante séculos, tá aqui, o Império Romano precisou utilizar de sua força militar para manter suas fronteiras sob controle e impedir invasões dos povos germânicos. Todavia, à medida que a instabilidade do Império Romano crescia, a atuação dos povos germânicos foi saindo do controle de Roma. Assim, alamanos, francos e outros povos germânicos invadiram a Gália, Espanha e outras partes do Império a partir de 276 d.C. Os povos germânicos eram chamados aí de bárbaros pelos romanos, por não possuírem a mesma cultura dos latinos e por não falarem o latim. Acabei de explicar isso para vocês. O termo, portanto, carrega um peso de preconceito dos romanos contra os germânicos. A partir do século V, o Império Romano já não tinha mais controle dessas invasões dos germânicos. De 409 a 429, a Itália, Espanha e Gália foram invadidas por inúmeros povos. Roma foi saqueada pelos visigodos em 410 e pelos vândalos em 405. Ambos aí, pessoal, povos bárbaros, tá? Os godos, visigodos, vândalos, ânglos, junos, os saxões, tá? Vocês vão ver melhor isso aí, a partir de agora, né?
Os vândalos posteriormente migraram para a Península Ibérica e depois para o norte da África. Alanos e suevos também atacaram a Península Ibérica e anglos, junos e saxões atacaram a Bretanha, atual Inglaterra, tá, gente? O grande destaque das invasões foram os hunos, liderados por Átila. Foi justamente esse personagem aqui que vocês viram nesta imagem aqui, tá? Eles vinham da Ásia, da região da atual Mongólia, e causavam pânico, tanto nos romanos como em outros povos germânicos, que muitas vezes fugiam dos hunos. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. A formação desses povos bárbaros acabaram que sendo muito importantes também para o desenvolvimento econômico da Europa e cultural, até porque foram esses povos bárbaros que originaram outras línguas, outras culturas. Por exemplo, o inglês, o inglês que foram justamente formados pelos anglos e os saxões, lá na Inglaterra, O próprio idioma, o latim, que originou outros idiomas como o espanhol e o português, por exemplo, que é o nosso idioma. Então, essas culturas foram muito importantes no estabelecimento de novas outras culturas e no desenvolvimento de outros idiomas ao longo do processo de fixação nas suas terras, das suas terras, tá? O que originou aí novas culturas. Por isso, é só um exemplo aqui que eu estou dando para vocês, quando a gente vai falar sobre a divisão, a regionalização, aí vem geografia, né? A regionalização da América, por exemplo, em América anglo-saxônica e América Latina, é justamente em decorrência do processo cultural, da qual a América foi submetida no seu processo de colonização. O espanhol e o português, do México para baixo, que foram dois idiomas de origem latina, e o inglês do Canadá e dos Estados Unidos, que tem sua origem lá na Inglaterra, e esse idioma surgiu aí a partir do estabelecimento desses povos bárbaros, dos anglos e dos saxões. Por isso que se regionaliza a América dessa forma também. Então, é importante ter conhecimento sobre isso, tá? Vamos lá. Aí a gente vai conhecer um pouco desses povos bárbaros e da formação desses povos, né? Os reinos germânicos, os germânicos foram que originaram outros povos, como os francos, os burgúndios, como vocês estão vendo aí na telinha, pintado aí de negrito, tá? Os reinos germânicos foram formados a partir do colapso do Império Romano, que, incapaz de manter o controle sobre suas terras, sofreu inúmeras invasões. O último imperador romano foi deposto em 476 pelos Érulos, e a partir daí, as posses do Império Romano na Europa Ocidental foram gradativamente ocupadas pelos povos germânicos. Assim, a ocupação da Europa Ocidental ela aconteceu da seguinte maneira. Primeiro, os francos, liderados aí por esse cara chamado Clovis, estabeleceram-se na Gália e formaram um dos maiores reinos germânicos. Os burgúndios estabeleceram-se no sul da França, mas foram absolvidos pelos francos no século VI. Os ostrogodos, liderados por Teodórico, estabeleceram-se no norte da Itália, e os anglo-saxões estabeleceram na Bretanha, onde hoje é o atual Reino Unido. E como eu disse a vocês, originaram o idioma inglês, né? Por exemplo, tá? Os suevos estabeleceram-se a oeste da Península Ibérica, mas foram absolvidos pelos visigodos tempos depois. Os visigodos estabeleceram-se na Península Ibérica, mas foram impedidos pelos francos de se expandir para a Gália. E os vândalos estabeleceram-se no norte da África, mas foram absolvidos tempos depois com a expansão do Islã, a partir do século VII, já na Idade Média. Tá? O estabelecimento dos germânicos resultou na formação da Europa medieval, onde houve uma fusão da cultura latina dos romanos com a cultura dos povos germânicos. O processo de decadência do Império Romano e o estabelecimento dos germânicos resultaram em um declínio populacional, principalmente em virtude da violência do processo de ruralização. À medida que os reinos foram estruturando-se, o cristianismo também foi se consolidando e sendo disseminado entre os germânicos, entre os próprios povos bárbaros, né? Gerando justamente aí a questão do domínio do sistema feudal pela própria Igreja Católica, que basicamente controlou e foi o símbolo de poder durante a Idade Média, a partir do século V e o século XV. Pessoal, nas próximas aulas nós vamos agora discutir um pouco sobre a questão da Idade Média e o feudalismo, tá? Como vocês podem ver aqui no conteúdo programático,
no tópico 3. A gente vai discutir sobre a sociedade feudal, a gente vai copiar, na realidade, vou pedir para que vocês copiem uma introdução, como está sendo mostrado aí no texto, para que a gente possa, durante as aulas, ir discutindo sobre essas questões aí, sobre o aspecto cultural da Idade Média, do século V ao século XV, tá bom? Essa aqui foi nossa aula de hoje, do dia 5, né? Dia 5 de outubro, tá? E eu espero que vocês tenham obtido conhecimento através dessa explicação, e qualquer dúvida vocês podem me procurar no privado, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima, gente. Valeu!